Bem, santos, esta noite queremos concluir o treinamento vendo a revelação do sacerdócio e da realeza para a edificação da igreja como templo de Deus. Espero que todos estejamos exercitados em nosso espírito, que nosso coração esteja totalmente voltado para Ele. Creio que o que é apresentado neste esboço é uma nova revelação do sacerdócio e da realeza. Pelo menos eu, enquanto trabalhava nele, eu percebi algo que eu nunca havia visto antes. Espero que todos estejamos em espírito e busquemos o Senhor por espírito de sabedoria e revelação, que Ele abra os nossos olhos para ver o sacerdócio e a realeza como nunca vimos antes. Como palavra de abertura, eu coloquei algo na lousa aqui, e o que eu pus na lousa é o significado de Gênesis 1:26, com imagem e domínio. Façamos o homem à nossa imagem e tenham eles domínio sobre toda a terra, toda criatura rastejante que rasteja sobre a terra, especialmente Satanás, certo? Tendo domínio sobre Satanás, todos os espíritos malignos, todos os demônios, toda a terra. O Senhor quer que nós reinemos sobre eles, que nós o expressemos e reinemos sobre eles. Nós vamos ver, à medida que passarmos pelo esboço, Gênesis 1:26, o Senhor irá desenrolando o véu. Deixe-me dizer primeiro o seguinte. Eu estava realmente exercitado após ouvir aquela mensagem sobre edificação. E vimos que edificação é a expressão corporativa do Deus triuno. Eu estava muito exercitado e perguntando ao Senhor, Senhor, como podemos relacionar imagem e domínio com a tua edificação? Essas duas afirmações, imagem e domínio, estão relacionados ao edifício de Deus e também ao sacerdócio e à realeza. Imagem é a expressão corporativa do Deus triuno, isso é edificação, certo? É edifício. Quando Deus nos criou a sua imagem, Ele queria uma expressão corporativa dele mesmo. Portanto, a imagem é a expressão corporativa do Deus triuno para a sua glória. Para a sua glória. E isso equivale à edificação da igreja como a casa de Deus, seu sacerdócio real. Santo, seu sacerdócio santo. Nessa afirmação, as palavras-chave são glória, casa e sacerdócio. Agora chegamos a domínio. Domínio também é, quando Deus quer que tenhamos domínio, isso também é a expressão corporativa do Deus triuno. É a expressão corporativa do Deus triuno para o seu reinado. E isso é equivalente à edificação da igreja como reino de Deus, seu sacerdócio real. 1 de Pedro 2,5, você tem o sacerdócio santo. 1 de Pedro 2,9, você tem o sacerdócio real. Real implica reinar. Nós somos sacerdotes que reinam e governam. Nesta afirmação, as três palavras que precisamos tomar é reinar, reino e real. Vocês verão, quando passarmos pelo esboço, como essas afirmações se desvendam. Eu diria o seguinte antecipadamente. Busco ao Senhor que quando chegarmos ao algarismo romano 3, vejamos algo. O algarismo romano 3 é o verdadeiro encargo da imagem. O que veremos aí é que o sacerdócio faz com que o homem tenha a imagem de Deus. E a realeza faz com que o homem tenha o domínio de Deus. Então, sermos sacerdotes, nosso sacerdócio nos faz ter a imagem de Deus. Como reis, a realeza nos faz ter o domínio de Deus. Isso está relacionado com Gênesis 1:26, onde a intenção original de Deus era que o homem tivesse sua imagem
e o representasse com seu domínio. Agora, sei que há muitos novos aqui esta noite, esta é uma reunião aberta. Eu gostaria de dizer algo, resumidamente, sobre a palavra imagem. E vamos usar, nós usamos muito essa ilustração. Então eu trouxe uma luva comigo. Eu não trouxe essa luva porque estava sentindo frio. Eu a trouxe como uma ilustração. É uma ilustração muito boa, porque uma luva é feita à imagem de uma mão, certo? A luva é feita à imagem da mão, assim como o homem foi feito à imagem de Deus. Se esta luva fosse viva e pudesse falar, e você deixasse pendurada num cabide, ela ficaria infeliz, estaria vazia. Se você desse, mesmo que você desse muito dinheiro para a luva, ela ficaria muito infeliz, vazia, certo? Se você desse um carro bonito para a luva, um carro, uma BMW, se você desse uma BMW para a luva, ela continuaria infeliz, porque esta luva foi criada para conter uma mão e expressar uma mão. Portanto, se eu puser minha mão nesta luva, ela dirá aleluia. Agora ela está cheia de significado, de sentido. Essa luva não apenas tem a imagem da mão exteriormente, ela tem a imagem da mão interiormente, vocês veem? A mão representa Deus, nós representamos a luva. Fomos feitos à imagem de Deus, e quando Deus entra em nós e Ele trabalha-se em nós para ser o nosso conteúdo e para sermos a sua expressão para a glória dEle e também para o domínio dEle. A minha mão agora pode reinar e governar, ela pode pegar coisas, pode reinar, pode ter domínio sobre este livro. Mas se ela estiver vazia, não consegue fazer nada, certo? Não há domínio, não há expressão, não há conteúdo. Portanto, temos de nos entregar para ser transformados à sua imagem. 2 Coríntios 3,18, temos de nos entregar para ser conformados à sua imagem. E queremos que Deus em Cristo, como o Espírito, encha-nos totalmente para ser o nosso conteúdo, a fim de que sejamos sua expressão e glória e que possamos representá-lo com o seu domínio. Vamos ver o esboço agora. Eu quero ler a vocês Zacarias, capítulo 6, versículos 11 a 15. É daí que ganhamos o encargo para o sacerdócio e a realeza. Se vocês quiserem ler junto comigo, sintam liberdade. O que eu vou fazer são os versículos 11 a 13, na verdade. Versículo 11 de Zacarias 6 diz: recebe, digo, prata e ouro e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E dize-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. E vamos falar sobre isso, cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. E ouçam, assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. Então você tem aqui o sacerdócio e a realeza. Será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios, ou seja, entre o sacerdócio e a realeza. Eles se tornarão um, o sacerdócio e a realeza combinados como a imagem de Deus e como o domínio de Deus. O sacerdócio faz com que o homem tenha
a imagem de Deus, e a realeza faz com que o homem tenha o domínio. Vamos ver isso quando passarmos pelo esboço. Em 1 de Pedro 2,5, você tem um sacerdócio santo. 1 de Pedro 2,9, vocês têm a palavra, a expressão sacerdócio real. Hebreus 4,16 e Apocalipse 22,1, vamos ver no final. Hebreus 4,16 fala: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E Apocalipse 22,1 diz: e mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua rua. Eu estou dando para vocês apenas uma antevisão aqui, colocando esses versículos, Apocalipse 22:1 e Hebreus 4:16. Apocalipse 22:1 fala do trono de Deus e do Cordeiro. Hebreus 4:16 fala do trono da graça. Eles são iguais. O trono de Deus e do Cordeiro equivale ao trono da graça. Do trono de Deus e do Cordeiro procede o rio de água da vida. Quando estamos sob o trono de Deus, estamos recebendo, estamos sendo saturados, sendo encharcados, estamos no fluir de graça e misericórdia para socorro em momento oportuno. E esse socorro em momento oportuno é misericórdia e graça. Vamos ver isso no final da mensagem. Algarismo Romano 1 diz: as visões de Zacarias, de conforto, consolo e encorajamento, são confirmadas pela coroação de Josué, o sumo sacerdote, tipificando Cristo em seu sacerdócio, junto com Zorobabel, o governador de Judá, tipificando Cristo como o renovo de Davi em sua realeza. Nós já lemos esses versículos. Cristo é o renovo do Senhor, referindo-se à sua divindade. Quando usamos a palavra renovo, qual é o significado de renovo? Renovo significa um broto tenro, novo, um desenvolvimento de um brotar ou florescer de uma planta. Quando uma planta tem um renovo, é o desenvolvimento novo, fresco, de um brotar ou de um florescer. Ele é o renovo do Senhor, ou seja, ele é isso tudo. Ele é o renovo do Senhor, denota que por meio de sua encarnação, Cristo é um novo aumento do Senhor Deus, a fim de que o Deus triuno se estenda em sua divindade para a humanidade. Isso é para o aumento e expansão do Senhor Deus no universo. Portanto, quando olhamos para o renovo do Senhor, podemos dizer que o renovo do Senhor denota algo. Ele denota as riquezas, o refrescar, o vigor, o crescimento e o poder produtivo da vida divina. Esse é o renovo do Senhor. O renovo do Senhor denota as riquezas, o refrescar, o vigor, o crescimento e o poder produtivo da vida divina. Quando ele brota da divindade para a humanidade, ele traz as riquezas, o refresco e o vigor e o crescimento do poder divino. Cristo também é o renovo de Davi, tipificado por Zorobabel, referindo-se à sua humanidade e fidelidade real. Primeiro, ele era o renovo do Senhor, brotando a divindade para dentro da humanidade. E ao ver a genealogia de Cristo, você vê que ele se tornou o renovo de Davi, o renovo que vem da casa de Davi, da família de Davi, mostrando um desenvolvimento novo, fresco de crescimento e brotar na humanidade a partir da linhagem de Davi. Cristo, tipificado em Zacarias 6, de 11 a 13, por duas pessoas, Josué e Zorobabel,
é o único que pode possuir os dois ofícios, sacerdócio e realeza. Ponto D diz: conselho de paz haverá entre ambos. Entre ambos significa entre o sacerdócio e a realeza. Haverá conselho de paz entre ambos, entre o sacerdócio e a realeza. Eles operarão juntos como uma só entidade. No algarismo romano 2, vemos a Cristo. E vemos Cristo como um rei e um sacerdote. O foco de Hebreus é o Cristo celestial, e o ponto principal do Cristo celestial é que ele é tanto o sumo sacerdote como o rei da justiça e o rei de paz, como tipificado por Melquisedeque. Em Hebreus 5:10, diz que ele foi chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 7, de 1 a 3, fala: pois esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou 1/10 de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça e depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Em Hebreus 8, 1 e 2 diz: ora, o ponto principal das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, ministro dos lugares santos. Ele é tanto o ministro do Deus Altíssimo, é o rei de justiça e rei de paz. Cristo não é somente o rei com poder e autoridade, mas também o sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Podemos ver isso no Salmo 110, versículos 1 a 4. Nesses versículos vemos que ele é o rei e o sacerdote. Já mostramos isso numa mensagem anterior. Os versículos 1 e 2 dizem: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Esse é Cristo como rei. No versículo 4 diz: o Senhor jurou. O Senhor jurou e não se arrependerá. Ele declara: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como podemos experimentá-lo como esse sumo sacerdote real? A chave está no versículo 3, como já mostramos antes. Versículo 3 é muito significativo e diz: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Santos, hoje, e só temos hoje, certo? Não temos amanhã, só temos hoje. Mas hoje é o dia de guerra. Neste dia de guerra, temos de nos oferecer voluntariamente ao Senhor, como nosso rei e nosso sacerdote. E ele fala no esplendor, com santos ornamentos, no esplendor da sua consagração. Precisamos manter nossa consagração fresca diariamente. Um dia sem consagração é um dia desperdiçado. Portanto, precisamos nos consagrar diariamente ao Senhor no dia da sua guerra, para que essa consagração seja um ornamento, um esplendor para Ele. Ele fala: como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Nós queremos ser os jovens de Cristo, não queremos ser velhos, não queremos ser passados, não queremos estar mortos, queremos ser novos, queremos estar vivos, queremos estar vigorosos, ser reais e ser ativos. Queremos ser seus jovens. Quanto mais você prossegue com o Senhor, mais jovem você fica.
Quanto mais seu cabelo fica branco, mais jovem você fica interiormente. Seus orvalhos serão para você, seus jovens serão como o orvalho da aurora. Devemos provar o orvalho da manhã, da aurora, todos os dias, para ter o Cristo fresco em nós. Quando ele se mescla conosco, nos tornamos um orvalho para regá-lo. Acho que isso é algo marcante, irmãos. O fato de podermos ter um reavivamento matinal para nos tornar o orvalho para regar Cristo. O reavivamento matinal não é meramente para o nosso refresco. Não, embora nós sejamos refrescados, nós somos reavivados, por fim, para ser o refresco do Senhor, a sua satisfação e sua expressão corporativa, que é o seu edifício. Ponto 1 diz: o ministério celestial de Cristo em sua ascensão inclui a sua realeza e o seu sacerdócio para a edificação da igreja como o templo do Senhor, o templo de Deus. Temos 1 Coríntios 3, 16 e 17 aqui, e Paulo diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E aí ele disse: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e isso é o que sois vós. Precisamos tomar essa advertência santa e jamais devemos destruir o santuário de Deus. Isso seria edificar com madeira, fena e palha. 1 Coríntios 3,12. Se edificarmos com o homem natural da nossa madeira, se edificarmos com o feno, que é a nossa carne, e com a palha da falta de vida, isso destrói o templo de Deus. Essa palavra para destruir é arruína, corrompe, significa danifica. Não estamos aqui para arruinar o templo de Deus. Não estamos aqui para corromper o templo de Deus. Não estamos aqui para manchar o templo de Deus. Estamos aqui para edificar o templo de Deus com ouro, prata e pedras preciosas. E queremos que esta reunião hoje à noite seja enchida com Deus, com sua natureza divina como ouro, e Cristo como sua obra redentora como prata, e o Espírito em sua obra transformadora como pedras preciosas. Precisamos orar: Senhor, faz de mim tal edificador, para que eu sempre edifique a igreja contigo como ouro, prata e pedras preciosas. Ponto 2. Como rei, ele tem o cetro para governar sobre a terra e para administrar os nossos assuntos. E como sumo sacerdote, ele está intercedendo por nós e cuidando do nosso caso perante Deus. Ele está governando a terra, cuidando dos nossos assuntos, intercedendo por nós, cuidando do nosso caso perante Deus. É impressionante, santos, se vocês considerarem a sua história, o Senhor, ele governou a terra, administrou os seus assuntos para que você estivesse aqui hoje à noite. Considere como o Senhor governou sobre a terra e administrou os seus assuntos para trazer você para a restauração e trazer você hoje estar sentado aqui nesse treinamento, ou trazer você para o treinamento de tempo integral, certo? É absolutamente maravilhoso. E ele intercede por nós e cuida do nosso caso perante Deus. Hebreus 7, 25 e 26 diz: pois ele pode nos salvar ao máximo, pois ele vive para interceder sempre por eles. Ele está intercedendo por nós agora mesmo. Ele é o único que pode interceder por cada um de nós nesta sala pessoalmente ao mesmo tempo. Ele também intercede por nós corporativamente, para que sejamos edificados para ser a expressão corporativa do Deus triuno, como o sacerdócio santo e o sacerdócio real. Romanos 8:34 fala: quem vos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, e antes quem reina, e também está à direita de Deus, e também intercede por nós.
Em Romanos 8:10, fala que Cristo está em nós. Em Romanos 8:34, fala que Deus está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele está nos dois lugares. Ele é como a eletricidade que está na usina de força e a eletricidade que está no edifício, na casa. Ele está ao mesmo tempo. Agora ele está à direita de Deus intercedendo por nós, agora mesmo. Em Apocalipse 1, 12 e 13, ele é o grande sumo sacerdote e está no meio dos 7 candelabros de ouro. Santos, Cristo está andando no meio das igrejas esta noite. Ouça o que João disse: voltei-me para ver a voz que falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma veste que chegava até os pés, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Ele estar vestido com uma veste que chegava aos pés significa que ele estava vestindo uma veste sacerdotal. Ele é o nosso sumo sacerdote que ora por nós, intercede por nós. Ele está espevitando os pavios do candelabro de ouro, cortando fora tudo que é negativo e acrescentando-se a nós como azeite dourado. Mas ele também está cingindo na altura do peito com um cinto de ouro. Que significa isso? O ouro representa a divindade de Cristo. Quando você cinge, quando você coloca um cinto, é para energia que você faz isso. Então, esse cinto de ouro na altura do seu peito é a divindade de Cristo, tornando-se a sua energia de ouro, a sua energia de ouro. O peito representa o amor. Portanto, isto é a divindade de Cristo tornando-se sua energia de ouro, exercida e motivada pelo seu amor para nutrir as igrejas. Não é maravilhoso? A divindade de Cristo tornando-se sua energia de ouro, exercitada e motivada pelo seu amor para nutrir as igrejas. Agora, santos, ao nutrir as igrejas, a primeira coisa que ele tem de fazer por nós, se ele quiser nos nutrir, ele tem de cuidar de nós. Eu acho que todos precisamos de ser cuidados, certo? Você precisa ser cuidado esta noite com carinho. Eu preciso de cuidado carinhoso esta noite. O que é ser cuidado com carinho pelo Senhor? Cuidar com carinho significa que se você é um com o Senhor e apacenta alguém, se você é um com o Senhor na igreja, para cuidar do candelabro de ouro, cuidar com carinho significa tornar as pessoas felizes, fazer as pessoas sentirem-se agradáveis e confortáveis. Agradar alguém não significa dar um tapa nas costas e falar: ô irmão, fica animado, se anima, irmão, bom ânimo. Isso não funciona. Agradar as pessoas e torná-las alegres e confortáveis, você precisa estar cheio da presença borbulhante do Senhor, que faz com que você se sinta feliz, agradável e confortável. Então, quando somos cuidados por Ele com carinho e nos sentimos felizes, alegres, confortáveis, então nos abrimos para ser nutridos por Ele. Às vezes, quando nós, irmãos, estamos ministrando a palavra, às vezes você olha e vê muitas pessoas e vê algumas pessoas assim, e eles começam a reunião assim, e à medida em que a reunião prossegue, eles começam a mudar, algo começa a mudar, certo? Eu não sei como colocar isso na parte impressa, no livro impresso, mas essas pessoas estão sendo cuidadas com carinho, a presença de Cristo está enchendo-as e está pairando sobre eles para torná-los felizes, agradáveis, confortáveis, e eles se abrem para ser nutridos. Se quisermos nutrir os outros santos, precisamos fazer isso. Precisamos ver Cristo, experimentá-lo, desfrutá-lo, precisamos ganhar Cristo e participar em Cristo para que possamos alimentar os outros com Cristo.
Vou repetir. Ver Cristo, experimentá-lo, desfrutá-lo, ganhá-lo e participar dele para alimentar os outros com Cristo. Quando vamos cuidar com carinho das pessoas e nutri-las, queremos ir com o Filho do Homem, que é o sumo sacerdote que anda no meio dos candelabros de ouro. Quando somos um com ele, nós devemos ir às pessoas com um semblante alegre. Se eu vou até as pessoas com a cara assim, ó, você não quer se tornar miserável como eu? Que é isso? Você não pode apacentar as pessoas com uma cara comprida. Você também não pode fingir. Você não tem a presença do Senhor, mas vai com a cara assim. Isso não funciona. As pessoas percebem isso. Você precisa estar cheio da presença alegre do Senhor, que alegra. O Salmo 42 é marcante para mim. Os versículos 5 e 11, Salmo 42, 5, fala da salvação do seu semblante. Quando temos a face do Senhor, a sua expressão, nós temos a salvação do seu semblante. E no versículo 11, ele fala que a salvação do seu semblante torna-se a salvação da minha alma, do meu semblante. Ele fala, tu és a salvação do meu semblante. Então ele pode ser a salvação do nosso semblante e podemos ser um com ele e como o grande sumo sacerdote para cuidar dos outros. Ponto B diz, como sumo sacerdote real, de acordo com a ordem de Melquisedeque, Cristo ministra a Deus para nós como nosso suprimento para cumprir o propósito eterno de Deus. Temos Gênesis 14, aqui, 18 a 20, que é a primeira menção de Melquisedeque com Abraão. E o que você tem aqui nessa porção, no conteúdo de Gênesis 14, 18 a 20, havia 4 reis lutando contra 5 reis. 5 reis lutando contra 4 reis. Sodoma é onde Ló vivia. Abraão recebeu a notícia de que Ló havia sido capturado por Quedorlaomer, que era um desses reis. Quedorlaomer era um desses reis. Ele descobriu que Ló foi capturado. Ele não criticou Ló, dizendo, Ló jamais devia ter mudado para Sodoma, ele merece isso. Não, Abraão não fez isso. Ele imediatamente, ele tinha homens treinados em sua casa. Homens treinados que nasceram na sua casa. 380 deles. 318 deles. Eles derrotaram os reis e resgataram Ló. Ele lutou pelo irmão. Esses 308 homens hábeis, 318 homens, eles eram dos mais capazes, eles eram realmente forças especiais. Eles eram o time 7 dos hebreus, certo? Não era o time 6 dos SEALs, dos Mariners, mas o 7, que é o mover completo do Senhor. E eles resgataram Ló, e depois de ter lutado aquela batalha, diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. É a primeira vez que pão e vinho é trazido para alguém na Bíblia. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Abraão era um vencedor aqui, ele era um com Deus na terra para lutar pelo seu irmão. Nós vamos nos encontrar com Cristo, nosso sacerdote celestial. Se quisermos isso, temos de lutar pelos nossos irmãos, especialmente pelos nossos irmãos que talvez agora não estejam reunindo.
Talvez o Senhor coloque um deles no nosso coração e nós vamos orar por eles, talvez por um ano inteiro. Então o Senhor nos orienta, nos guia a visitá-lo. Isso não é algo grandioso? É grandioso quando o Senhor põe alguém em nosso coração, alguém que está distraído da restauração, para que ele possa ser restaurado para a vida da igreja. Número 1 diz, em seu ministério terreno, Cristo era um sumo sacerdote de acordo com a ordem de Arão para remover o pecado. Isso é a redenção judicial. 2 é a salvação orgânica. Então, em seu ministério celestial, Cristo foi designado sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Não para oferecer sacrifícios pelo pecado, mas para ministrar-nos. O que ele está fazendo agora? Está ministrando a nós. E o que ele está nos ministrando? O próprio Deus. O próprio Deus que foi processado através da encarnação, viver humano, crucificação e ressurreição, significado pelo pão e vinho. Como nosso suprimento de vida, para nos nutrir, refrescar, sustentar, confortar e fortalecer, para que sejamos salvos totalmente. Não é maravilhoso? Ponto C. Vamos ler juntos. O sacerdócio real de Cristo é para lutar contra os inimigos de Deus, a fim de introduzir justiça e paz, para que ele ministre o Deus triuno processado a nós, como nosso suprimento e desfrute diários. Então vocês têm seu sacerdócio real, que é para lutar contra os inimigos de Deus, a fim de introduzir. Quanto ao inimigo, precisamos de uma palavra, segundo Hebreus 4:12, precisamos da palavra de Deus viva e eficaz para separar nosso espírito da nossa alma, e precisamos dessa palavra de Deus viva e eficaz, mais afiada que uma palavra afiada de 2 gumes, para matar a nossa mente peregrina, nossas emoções selvagens e a nossa vontade obstinada. E após ganharmos essa vitória, ele ministra o Deus triuno processado para nós como a realidade do pão e do vinho. Eu sei que todos amamos essa nota de rodapé em Hebreus 1:3. Quero ler essa nota para nós. Fala que Cristo está ministrando a nós a vida, o poder o poder celestial. Não é maravilhoso isso? Ele está nos ministrando a vida celestial, graça, poder, autoridade, e está nos sustentando para termos uma vida celestial na terra. E esse Cristo em Hebreus é o Cristo agora, é o Cristo hoje, o Cristo no trono nos céus, que é a nossa salvação diária e suprimento de cada momento. Isso é a graça em Hebreus. O ponto D fala, nós temos a salvação, o sacerdócio divino de Cristo, e temos a base bíblica para falar que temos o sacerdócio divino, é Hebreus 7:28, que fala do Filho aperfeiçoado para sempre. O Filho é divino. Então, este é o sacerdócio divino. Nós sabemos que o que aconteceu em ressurreição, ele santificou sua humanidade, transformou sua humanidade foi elevada à filiação divina, e agora sua humanidade é parte da filiação divina, e ele é o Filho primogênito de Deus que possui divindade e humanidade. Ele é o Filho aperfeiçoado para sempre, e agora, como o Filho primogênito de Deus, ele tem o sacerdócio divino, e isso é para nos salvar ao máximo em sua vida, para a glorificação. Ele nos salva em sua vida. Primeiro ele nos regenera, certo? Então ele nos santifica, e então nos renova, e então nos transforma, e nos conforma à sua imagem, e nos glorifica.
Isso é Ele nos salvar interiormente, nos salvar de dentro para fora. Nós fomos regenerados, Ele nos salva dando a vida divina, somos santificados por Ele trazer a natureza divina para nós e somos renovados. Ele nos salva, transmitindo o elemento divino em nós. Em transformação, Ele nos salva, transmitindo o ser divino para nós. E na conformação, Ele nos salva, transmitindo a imagem divina para nós. E na glorificação, Ele nos salva, dispensando a glória divina em nós. Ele está nos salvando ao máximo em sua vida para a glorificação de todos os subprodutos da morte, como vaidade. Nós não precisamos ser salvos da vaidade, do vazio de vazios. Precisamos ser salvos de todo tipo de vaidade em nossa vida diária. Precisamos ser salvos de gemidos. Você já gemeu na sua vida diária? Ok, basta. Eu já sei a resposta. Você já lamentou? Eu ouvi alguns lamentos já. Oh, lamento. Nós sabemos, irmãos, que todos nós amamos o Senhor. O hino que fala, no Senhor exultai, no Senhor exultai. É melhor cantar do que estar gemendo. Lamentando, é melhor viver do que estar morrendo. Portanto, regozijemo-nos mais no Senhor alegrar. Esse era um dos hinos favoritos do irmão Lee. Nós precisamos cantar esse livro. Esse hino é melhor cantar do que estar gemendo. Somos salvos da decadência, da servidão, da corrupção e da escravidão. Seu sacerdócio divino é a ausência da morte e a presença de vida. Agora chegamos ao algarismo romano 3. Esse ponto é muito precioso. O sacerdócio e a realeza são para a imagem e o domínio de Deus. O sacerdócio faz com que o homem tenha a imagem de Deus e a realeza faz com que o homem tenha o domínio de Deus para cumprir a intenção original de Deus. Que é que ele ganhe o seu edifício e nós tenhamos a expressão corporativa do Deus triuno, tanto na imagem quanto no domínio de Deus. Há dois aspectos principais na criação do homem, imagem e domínio. A imagem refere-se à expressão de Deus e o domínio é para a representação de Deus, a fim de lidar com o seu inimigo. O sacerdócio é para a expressão de Deus. Os sacerdotes desfrutam o Senhor. Louvado seja o Senhor, os sacerdotes desfrutam o Senhor e se tornam sua expressão, se tornam sua manifestação, se tornam sua morada e habitação, que é a sua casa espiritual como o seu sacerdócio real. Um diz o seguinte: a linha da imagem, quando vemos a linha da imagem na Bíblia, é a linha do sacerdócio, porque somente quando o homem se aproxima de Deus e permite que ele flua através dele, Deus pode ser expresso em sua imagem. No sacerdócio, quando você é um sacerdote, você se aproxima de Deus, você se acerca do Santo dos Santos e permite que Deus flua de você. Quando você permite que Deus flua de você, Ele é expressado em sua imagem através de você. Você vê? Portanto, a linha da imagem é a linha do sacerdócio, porque somente quando o homem se aproxima de Deus como sacerdote e permite que Ele flua através dele, é que Deus pode ser expressado em sua imagem. O sacerdócio é para contatar a Deus e fazer a fim de ele ser mesclado com Deus e ser transformado e conformado à imagem de Cristo para a sua expressão.
Nós contatamos Deus, somos mesclados com Ele, somos transformados à imagem de Cristo, transformados e conformados à imagem de Cristo para a sua expressão. 2 Coríntios 3,18, todos amamos esse versículo, fala, todos nós com o rosto desvendado, contemplando e refletindo como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados. Estamos no processo de transformação esta noite. Estamos sendo transformados à mesma imagem, de glória em glória, de um grau de glória para outro grau de glória, na mesma imagem como pelo Senhor Espírito. Agora, se quisermos ser transformados de glória em glória, na mesma imagem do Cristo ressurreto, como Filho primogênito de Deus, na minha mesa, quando eu trabalho, eu tenho uma frase ali que diz o seguinte, eu gosto de ver isso todos os dias. Quando Moisés subiu o monte, ele subiu, é claro, ele ali recebeu o modelo do tabernáculo, que é muito importante, é claro que era importante, porque o tabernáculo naquela época era a expressão corporativa de Deus. Mas Moisés também subiu lá para receber as tábuas do testemunho, o testemunho de Deus, e também subiu para ser infundido com Deus. Então, quando ele desceu, ele estava resplandecendo, estava brilhando. Essa afirmação diz o seguinte, que a profissão mais elevada na terra é passar tempo sendo infundido com Deus, para que possamos resplandecer Deus e brilhar Deus. Isso é a economia de Deus, irmãos. A profissão mais elevada na terra é passar tempo, despender tempo sendo infundido com Deus, para que você possa resplandecer Deus e brilhá-lo para os outros. Isso é 2 Coríntios 3,18. Ponto C diz, a realeza é para a autoridade do Senhor, seu domínio. Os reis representam Deus com sua autoridade para lidar com seu inimigo. Romanos 16:20 fala, e o Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés, a graça do Senhor Jesus seja convosco. Isso mostra que o Deus da paz esmaga Satanás sob os pés daquele que vive a vida da igreja. Esmagar Satanás é uma questão corporativa, não é algo individual. É um assunto corporativo, do corpo. Número 1 diz, a linha do domínio é a linha da realeza, porque um rei recebe a autoridade de Deus para reinar por Deus. Ponto 2, quero gastar algum tempo aqui. Diz o seguinte, a realeza é para reinar em vida, pela abundância da graça e o reinar interior da graça, sobre Satanás, o pecado e a morte, a fim de representar Deus com seu domínio, tendo em vista o seu reino. Eu quero ler isso de novo. A realeza é para reinar em vida. Como? Pela abundância da graça e o reinar interior da graça. Reinar em vida sobre Satanás, o pecado e a morte, a fim de representar Deus com seu domínio, tendo em vista o seu reino. Romanos 5,17 diz, pois, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom reinarão em vida. Se quisermos reinar em vida como reis, precisamos receber a abundância da graça. Romanos 5,21 diz, a fim de que a graça reine. Em Romanos 5, 17 e 21, mostram que 4 coisas reinam. Há 4 coisas que reinam. A morte, o pecado, a graça e nós. A graça reina sobre o pecado e a morte. E nós reinamos em vida sobre Satanás, o pecado e a morte. Se quisermos reinar em vida, precisamos receber a abundância da graça. A abundância da graça, é claro, graça é Deus em Cristo como Espírito para o nosso desfrute, Se você olhar no dicionário de Vines, na palavra graça, ele diz que graça
significa aquilo que ocasiona prazer ou desfrute. Aquilo que causa ou ocasiona prazer e desfruto. Então, graça é Deus em Cristo como Espírito para o nosso prazer, nosso deleite e nosso desfrute. Queremos que essa graça reine em nós. Quando o desfrute de Cristo está reinando em nós, somos restringidos em nosso comportamento. As pessoas não precisam falar para nós, não faça isso, não faça aquilo. A vida cristã não é um código de sim e nãos, mas é uma questão de desfrutar o Senhor. E esse desfrute do Senhor reina em você. Há alguns versículos que eu realmente gosto da graça reinando em nós. João 1,16 fala, da sua plenitude todos recebemos de graça sobre graça. Se quisermos reinar em vida, precisamos receber a abundância da graça, precisamos receber graça sobre graça. Como recebemos graça sobre graça? É muito simples. Simplesmente abra-se para o Senhor, abra-se para o Senhor. E fala, Senhor, quero abrir todo o meu ser para Ti sem reservas. Leva embora toda barreira que possa haver entre nós. Leva embora todo isolamento que possa haver entre nós. Quero ter um céu limpo e Te receber como graça sobre graça. Então, escrevi Gálatas 6,18. Gálatas 6,18 fala que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, irmãos. Amém. Graça, Deus em Cristo como espírito para o nosso desfrute está com o nosso espírito. Nosso espírito é um país de graça. Você não quer ser um país de graça? Nossa mente é um terreno de discussões. Se você entrar na mente separadamente do espírito, você vai estar numa situação de discussões. Não queremos estar num terreno de discussão, queremos estar num terreno de graça, num país de graça. Atos 20, 22 refere-se à palavra da sua graça. Paulo disse, vos entrego a Deus e a palavra da sua graça. Se quisermos estar na graça, precisamos estar na palavra de Deus. O ministério abre a palavra de Deus. Hebreus 10, 29 e Zacarias 12, 10 referem-se ao Espírito da graça. O Espírito que vive em nosso Espírito é o Espírito da graça. Zacarias 12, 10 refere-se ao Espírito da graça e de súplicas. Isso significa que a graça vem junto com súplicas, com orações. Nós suplicamos ao Senhor. A graça vem junto com termos uma vida de oração. Precisamos ter uma vida de oração para desfrutar o Senhor como graça, como Espírito da graça. Efésios 6, 24 diz, a graça seja com todos aqueles que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em incorruptibilidade. Se quisermos desfrutar o Senhor, temos de amá-lo. Que tal falarmos, Senhor Jesus, eu te amo? Quando você fala, Senhor Jesus, eu te amo, você sente um desfrute doce do Senhor. Devemos amá-lo em incorruptibilidade, ou seja, devemos amá-lo na nova criação, não na velha criação. E segundo todos os aspectos e itens revelados no livro de Efésios. Atos 4:33 fala com relação aos santos, grande graça estava sobre eles. Eu sei como vocês se sentem, eu me sinto interiormente, sei que esse sentimento é subjetivo, mas eu sinto que nesse treinamento grande graça tem estado sobre nós. Isso é Atos 4:33. Atos 11:23. Eles foram para Antioquia e ali diz que ele viu a graça de Deus. A graça de Deus se tornou visível para ele. Ver a graça de Deus significa que ele viu a graça de Deus expressada na salvação, em sua mudança de vida, seu viver santo e nos dons exercitados nas reuniões.
Ele viu a graça de Deus expressada na salvação deles, expressada na mudança de vida deles, no seu viver santo, nos dons que eles exercitavam nas reuniões. Ele viu a graça de Deus. Você não viu a graça de Deus neste treinamento? É maravilhoso. Que maravilhoso é ver a graça de Deus. 1 Coríntios 15:10, Paulo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. Em outras palavras, o que eu sou na minha pessoa é mediante a graça de Deus, é pelo desfrute de Deus. E eu não trabalhei em vão. Ele fala que a graça de Deus em mim não foi em vão, porque eu trabalhei muito mais do que todos eles. 2 Coríntios 1:12, ele diz: eu me conduzi na graça de Deus. Paulo vivia no desfrute de Deus. 2 Coríntios 12, de 7 a 9, Paulo recebeu um espinho na carne, pelo qual ele orou 3 vezes, e o Senhor respondeu: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Portanto, temos toda a graça suficiente a fim de apagar todos os espinhos que temos, nossos sofrimentos, nossas fraquezas. A graça pode ser um rio que encobre essas tempestades. Watchman Nee falou algo que me ajudou muito. Nesse livro Tesouro em Vasos de Barro, ele disse que estava tendo uma grande dificuldade e é como se o Senhor lhe mostrasse, que o Senhor lhe mostrou um barco que estava descendo um rio e havia uma grande pedra nesse rio. E o Senhor perguntou para ele: você quer que eu remova a pedra ou que eu aumente o nível da água? Então ele percebeu que o Senhor não está no negócio de remoção de pedras, mas o Senhor está no negócio de aumentar o nível de graça em nós. A pedra continua ali, mas a graça é aumentada. Efésios 3:2 fala que o mordomado da graça de Deus me foi dado para mim. Não. Foi dado para mim, para vós outros. Isso significa que nós precisamos desfrutar o Senhor para os outros, irmãos. Precisamos desfrutar o Senhor por amor à pessoa que está sentada ao nosso lado, por amor à pessoa que está sentada atrás de nós, por amor à pessoa da qual estamos cuidando. Precisamos desfrutar o Senhor. Então, o mordomado da graça de Deus me foi dado para vós outros. O último versículo na Bíblia diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos os santos. Amém. Esse é o último versículo da Bíblia, muito significativo. Ponto D diz: a redenção cumprida por meio do sangue de Cristo nos constitui reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Eu quero ler isso para vocês. Eu gostaria que isso estivesse na revista Ministério. Quero compartilhar com vocês o que é um sacerdote. Há 10 aspectos do que é um sacerdote. Primeiramente, um sacerdote é alguém que serve Deus com Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo, como a realidade de todas as ofertas. Ele serve Deus com Cristo, por meio de Cristo e por Cristo, como a realidade de todas as ofertas. 2. Um sacerdote é uma pessoa que desfruta Cristo. Você não quer ser alguém que desfruta Cristo? Os sacerdotes comem o que oferecem como sacrifícios. Quando o sacerdote oferecia a oferta de manjares, a oferta de pecado, a oferta pelas transgressões, eles recebiam uma porção dessas ofertas. Então, eles comiam Cristo, que eles ofereciam como sacrifício. 3 diz: um sacerdote é alguém que vive por Cristo. Seu comer é Cristo, seu vestir é Cristo e seu habitar é Cristo. Nosso comer é Cristo, nosso vestir é Cristo, nós nos revestimos de Cristo. E o nosso habitar, a nossa habitação é Cristo, porque o tabernáculo era habitação. 4. Um sacerdote é alguém que contata Deus no mesclar com Deus. Quando o sacerdote entra no tabernáculo, ele está em Deus para contatá-lo. À medida em que ele contata Deus no tabernáculo, ele está mesclado subjetivamente com Deus. Nós contatamos Deus em Deus. Isso é o tabernáculo.
Contatamos Deus em Deus, que é tipificado pelo tabernáculo. Ou seja, no mesclar com Deus. Ao tornar-se carne para armar tabernáculo entre nós, Cristo tornou Deus contatável, tocável, receptível, experimentável, entrável e desfrutável. 5. Um sacerdote é alguém absolutamente e totalmente mesclado com Deus. Para o sacerdote entrar no tabernáculo, representa uma pessoa entrando em Deus. Uma vez que o sacerdote está no tabernáculo, a atmosfera, o favor e até mesmo a glória Shekinah de Deus entra nele, produzindo o mesclar do sacerdote com Deus. Número 6, um sacerdote é alguém que se torna uma parte da habitação de Deus, a casa espiritual de Deus, seu sacerdócio santo. Quando o sacerdote é mesclado com Deus, ele espontaneamente se torna uma parte da casa de Deus. Número 7, um sacerdote é alguém que carrega o testemunho de Deus. Carregar a verdadeira arca, o testemunho de Deus, não é meramente carregá-la objetivamente, é ser mesclado com a arca subjetivamente como parte da arca. 8. Um sacerdote é alguém que ministra Cristo aos outros. Sua veste é Cristo, sua comida é Cristo e sua habitação é Cristo. Somos enchidos com Cristo, cobertos com Cristo, somos um com Cristo e mesclados com Cristo. Portanto, tudo pelo que passamos, compartilhamos e ministramos aos outros é Cristo, não conhecimento, formas ou outras coisas. 9. Um sacerdote é alguém que leva o homem para a comunhão com Deus e Deus para a comunhão com o homem. Quando o sumo sacerdote entrava na presença de Deus no Antigo Testamento, ele levava o nome das 12 tribos de Israel no seu peitoral. Isso significa que ele levava os filhos de Deus a contatar Deus e que ele também os levava à comunhão de Deus para conhecer o coração, o desejo do coração de Deus. Quanto mais os sacerdotes serviam com o peitoral de pedras preciosas, mais eles levavam as pessoas à presença e comunhão de Deus. Então eles levavam algo de Deus para as pessoas, seja uma mensagem, uma instrução ou algum item de Deus para ministrar às pessoas. É através do sacerdote que há comunhão entre Deus e seu povo e comunhão entre o povo de Deus. E finalmente, item 10, um sacerdote é alguém que edifica a habitação de Deus. Cristo é o edificador do templo com o sacerdócio. Por fim, eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre a vida dos sacerdotes. Eu tenho muita coisa aqui, mas eu vou compartilhar só algumas coisinhas. Cristo ser a vida dos sacerdotes é representado indicado pela veste deles. O tabernáculo era coberto com linho e as vestes dos sacerdotes eram feitas de linho. Portanto, os sacerdotes têm Cristo como sua justiça, representado pelo linho branco. No tabernáculo há ouro, no peitoral da veste sacerdotal há 12 pedras com os nomes das 12 tribos, indicando que as tribos são transformadas em pedras preciosas, sustentadas pelo ouro e edificadas juntas. Nas ombreiras da veste sacerdotal havia 2 pedras de ônix com o nome das 12 tribos. O que significa isso tudo da veste dos sacerdotes? Os sacerdotes têm Cristo como sua santificação, representada pelo ouro. Temos Cristo como nossa justiça, representada pelo linho branco. Temos Cristo como nossa santificação, representada pelo ouro. Temos Cristo como nossa transformação, representada pelas pedras preciosas. E temos Cristo como nossa glorificação, representada pelo brilhar das pedras. E temos Cristo como nossa edificação, significada pelas 12 pedras edificadas nos receptáculos de ouro. Não é maravilhoso isso? Acho que isso é maravilhoso. Que é um sacerdote e qual é a vida do sacerdote? Ponto E. No milênio, os vencedores serão sacerdotes, aproximando-se de Deus e Cristo, e também serão reis, reinando sobre as nações com Cristo. Os crentes que forem derrotados perderão essa recompensa.
No entanto, após serem tratados no milênio, esses derrotados participarão da bênção dessa recompensa, que será servir a Deus no sacerdócio e representá-lo na realeza, como a Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra. Quando a Nova Jerusalém é manifestada, a Cidade Santa é como jaspe. O jaspe resolve todos os problemas de cores, certo? Queremos todos ser jaspe verde. Jaspe denota a imagem de Deus, porque a aparência de Deus é como jaspe. Na Cidade Santa, a água da vida, o Espírito da vida, flui para encher a cidade de Deus. Portanto, a imagem de Deus, a expressão de Deus, é completamente concretizada. Além disso, aqueles que são parte da Nova Jerusalém reinarão como reis e exercerão a autoridade de Deus pela eternidade. Ouçam o Algarismo Romano 4, irmãos, é muito profundo. O trono e o rio da água da vida, em Apocalipse 22:1, falam de Cristo sendo o rei e o sacerdote. O trono fala de Cristo como rei e o rio da água da vida fala de Cristo como sacerdote. Conforme a figura da Nova Jerusalém, a autoridade do trono e a comunhão de vida, o fluir de vida, são para a edificação da Nova Jerusalém. Isso corresponde a Zacarias 6, 12 e 13, que fala dos ofícios do sacerdócio e da realeza, convergindo em Josué e Zorobabel, que são tipos do Senhor Jesus por amor à edificação do templo de Deus. O rio da água da vida, o fluir da vida, é a comunhão divina de ser saturado e encharcado com Deus para seu sacerdócio santo, com sua imagem, sua expressão. O rio da água da vida é o sacerdócio real, é a comunhão divina, é sermos saturados e encharcados com Deus para sua expressão. Então você tem a imagem e expressão de Deus, que é o seu sacerdócio santo. 2 diz: o trono de Deus e do Cordeiro é o governo e encabeçamento de Cristo como a corporificação de Deus para o seu sacerdócio real com seu domínio, seu reino. B é muito importante. Os sacerdotes se aproximam de Deus, entram no Santo dos Santos para tocar o trono de Deus e permitir que Deus, como rios de água viva, flua através deles e para outras pessoas. Ouçam isto: o fluir da água da vida do trono é a única maneira de edificar a igreja de Deus. Fluir da água da vida do trono é a única maneira de edificar a igreja de Deus. Diariamente precisamos entronizar Cristo em nós. Precisamos orar: Senhor, estabelece o teu trono no centro da minha pessoa. Imediatamente, o fluir da água da vida começa a fluir através de nós e depois flui de nós para os outros. Vamos ler juntos a letra B novamente. Os sacerdotes se aproximam de Deus, entram no Santo dos Santos para tocar o trono de Deus e permitir que Deus, como rios de água viva, flua através deles e para outras pessoas. O fluir da água da vida do trono é a única maneira de edificar a igreja de Deus. C diz: em Hebreus, Cristo como sacerdote introduz os crentes no Santo dos Santos, ou seja, na comunhão com Deus. Em Mateus, Cristo como Rei é Emanuel, Deus conosco, aquele que une Deus com o homem e traz a autoridade de Deus para o homem. Hebreus fala da edificação de uma cidade, enquanto o Evangelho de Mateus fala da edificação da igreja. A edificação da igreja e a edificação da cidade são a mesma coisa. A edificação da igreja é a edificação da casa de Deus, para a expressão de Deus em sua imagem, e a edificação da cidade é a edificação da igreja como reino de Deus, para o domínio de Deus e seu governo nesta terra.
Hebreus 11, 9 e 10. Eu gosto do versículo 10. Fala de Abraão. Pois aguardava avidamente a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Se você for um arquiteto, você é um tipo de Cristo. O arquiteto da Nova Jerusalém é Deus. O edificador da Nova Jerusalém é Deus. Eu gosto dessa expressão, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Uma vez eu estava em Chicago e o irmão Bill Barker me apacentou e me levou para Sears Tower, é um prédio mais alto que tem lá. E havia uma exibição no subsolo de um arquiteto chamado Frank Lloyd Wright. Claro, vocês devem saber isso. O Frank Lloyd Wright, ele tinha um estilo de arquitetura que as pessoas chamam de arquitetura orgânico. Ele projetou uma casa chamada a Casa da Cachoeira, porque a casa foi edificada em cima de um rio que o rio entrava por baixo da casa. O rio entrava por baixo da casa. Isso aí é meio selvagem, isso aí. Mas a Nova Jerusalém é uma casa que tem um rio fluindo. E o nosso arquiteto é o verdadeiro arquiteto orgânico com a verdadeira arquitetura orgânica da vida divina. Ponto 2 diz: o trono de Deus e do Cordeiro. Cristo é tanto o sacerdote quanto o rei para o edifício de Deus. Em Cristo há a comunhão e o sacerdote e a autoridade da realeza. Ambos são para o edifício de Deus. Por um lado, Cristo flui a comunhão de vida a nós para a imagem de Deus, e por outro, ele nos leva para debaixo da autoridade do trono para o domínio de Deus. 1 de Pedro 2,9 revela que os redimidos são um sacerdócio real. A palavra real significa que temos a posição e a autoridade de um rei, que é o trono. E a palavra sacerdócio indica que temos a comunhão da vida, que é o rio da água da vida. 1 de Pedro 2,9 é um versículo maravilhoso que fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para ser propriedade de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando ele diz que somos raça eleita, diz que nós fomos enviados por Deus. Quando diz que somos um sacerdócio real, refere-se ao nosso serviço a Deus. Quando ele diz que somos nação santa, refere-se a sermos uma comunidade para Deus. Quando fala que somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, mostra a nossa preciosidade para Deus. Temos todos esses itens de 1 de Pedro 2,9. Ponto E. Todos entre nós devem ser sacerdotes reais, pessoas que têm o fluir de vida que vem do trono. Em cada um de nós deve haver uma expressão tanto do sacerdócio quanto da realeza. A intenção de Deus para com seu povo é torná-los um reino de sacerdotes. Algarismo Romano 5 é muito prático e terminaremos com isso. Conforme Hebreus 4,16, a maneira de ministrar como sacerdote é simplesmente achegar-se ao trono da graça para receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Ele disse: acheguemo-nos, portanto, com ousadia ao trono da graça. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado para tocar o trono de graça em nosso espírito confiadamente para nós recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Devemos comparar Hebreus 4,16 com Apocalipse 22,1, que diz que o rio da água da vida procede do trono de Deus. Como eu disse, se compararmos esses dois versículos, o que você vê é que o trono da graça é equivalente ao trono de Deus e do Cordeiro.
e recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em momento oportuno, equivale à água da vida. O trono da graça, o trono de Deus e do Cordeiro, flui graça e misericórdia para nós, como socorro para a ocasião oportuna. Esse rio flui em nós e de nós para os outros como um rio que tem socorro em ocasião oportuna. É um rio de misericórdia e graça. Quando nos achegamos para contemplar Deus e contatá-lo ao orar em nosso espírito, para tocar o seu trono, experimentamos o Espírito fluindo em nós, fluindo através de nós e nos suprindo. Esse suprimento, esse fluir do Espírito da vida, é o socorro em ocasião oportuna, que é a misericórdia e graça de Deus. Misericórdia e graça referem-se a Deus fluindo através de nós e sendo obtido por nós. Ponto D. Socorro em ocasião oportuna é o Deus vivo, o Deus que flui, entrando em nós e fluindo através de nós, para nos refrescar, regar e suprir. Sempre que o sangue do Senhor, que pelo sangue do Senhor nos achegamos e tocamos o trono da graça, Deus flui para nos refrescar e regar, e experimentamos alegria indizível, não importa quão duras as circunstâncias sejam. Para os crentes, esse trono é o trono da graça, mas para o inimigo de Deus é o trono de autoridade. O trono da graça é relacionado ao sacerdócio e o trono de autoridade à realeza. Do trono de Deus flui o rio de água da vida pela graça e o rio de fogo para julgamento. Minoro mostrou isso em Daniel 7, que esse trono dele tem chamas de fogo, rios de fogo, uma corrente de... 2 diz: o fluir do rio da água da vida produz a Nova Jerusalém como uma cidade de água, mas o rio de fogo do julgamento de Deus flui para o lago de fogo. Ponto 3. Quando tocamos o trono da graça e permitimos que a água da vida flua através de nós, recebemos misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Então podemos tocar o seu trono de autoridade para que ele julgue as situações impróprias em nós. Não é glorioso isso? Ponto F. Deus quer que entremos no Santo dos Santos, o nosso espírito, para tocarmos o trono da graça e permitir que a água da vida flua através de nós. Esse fluir nos levará à comunhão com Deus e fará com que sejamos edificados em sua vida, para ser sua habitação, sua casa espiritual, seu sacerdócio santo e real. Irmãos e irmãs, eu trago vocês agora de volta para o que escrevi na lousa, que a nossa imagem é a expressão corporativa de Deus para a sua glória, e isso equivale a edificar a igreja como a casa de Deus, seu sacerdócio real. Santo, sacerdócio santo. Seu domínio equivale à expressão corporativa do Deus triuno, que é para o seu reinar, e isso equivale à edificação da igreja como o reino de Deus, seu sacerdócio real, para ele reinar. Portanto, temos imagem e domínio, e temos o sacerdócio e o reino. Não é maravilhoso isso? E a realeza? Isso é absolutamente maravilhoso. Esse é o sacerdócio e a realeza para a edificação da igreja como templo de Deus. Eu oro para que o Senhor vá muito além do que falamos aqui, para nos trazer mais revelação, a fim de que sejamos reis sacerdotais, sacerdotes reais para o templo de Deus. Nós pedimos que 10 irmãos compartilhem, dando testemunhos para esta mensagem. Se não pediram para você vir aqui, por favor, não venha ao microfone. Os 10 irmãos sabem quem eles são. Mas antes disso, eu gostaria que cantássemos aquele hino. O hino em inglês é o 770. Em português é
354. 354 em português.